Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Evangelho de Mateus, capítulo 21, de 20 a 22, diz o seguinte: Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Uma senhora recebeu a visita do seu pastor, e durante aquela conversa, ela o levou até a sala da sua casa, abriu a janela da sala e disse o seguinte para o pastor: Pastor, eu gosto muito de morar nesse lugar. A minha única dificuldade é com esse monte que está diante da minha casa. Mas eu já estou orando para que Deus o remova da frente da minha casa. Pastor, se lembra que Jesus disse que se nós crermos, nós poderemos dizer o seguinte para o monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Naquele momento o pastor, com muita brandura, com muito tato, disse à irmã que Jesus não estava falando de montes literais, físicos. Jesus estava falando de montes de problemas, adversidades, lutas, provações que nós enfrentamos. Aquela irmã então silenciou, mas olhou para o pastor e por fim disse: Pastor, eu creio que Deus atenderá a minha oração. Algum tempo depois, essa irmã convidou o pastor para almoçar com ela. Ela lhe preparou um grande almoço. Quando o pastor chegou, ela o convidou para estar na sala enquanto ela colocava a mesa. E ela lhe deu um lugar de honra na mesa. Abriu a janela da sala e enquanto ela ia colocando a mesa, ela também conversava com o pastor. Almoçaram, conversaram, foi um momento extraordinário. Então, no final daquele período, ela tomou da palavra e fez uma pergunta direta ao pastor. Pastor, o senhor não percebe nada diferente? Surpreendido com aquela pergunta, o pastor olhou para um lado e outro e realmente não viu nada diferente. Então ela falou: Pastor, onde está o monte? O pastor olhou pela janela e ficou boquiaberto. O monte tinha desaparecido. A prefeitura da cidade onde ela morava decidiu fazer uma estrada que passaria exatamente por ali. Para isso, eles precisaram remover aquele monte. E dessa maneira, Deus respondeu à oração daquela irmã. O pastor ficou muito surpreso, mas também ficou muito alegre pelo fato de que o Senhor atendeu a oração da sua ovelha. Meu amado, essa história ela é muito instrutiva, porque ela nos lembra que Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente melhor do que nós pedimos ou pensamos. Aquela irmã creu em Deus, não colocou limites na sua fé. Ela dependeu do Senhor, lançou diante dele a sua petição. Era algo que parecia impossível aos olhos humanos, mas o que é o impossível diante do Deus Todo-Poderoso? Aquela irmã, porque ela creu, ela viu o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida, fazendo com que aquele monte que estava diante da sua casa desaparecesse de uma maneira que para ela foi completamente inusitada. Meu amado, essa irmã nos ensina a viver uma vida de fé diante do Senhor, a depender dele, a lançar sobre ele as nossas petições, crendo no seu poder de agir em nossas vidas de acordo com a sua vontade, realizando não apenas aquilo que nós consideramos possível, mas também aquilo que aos nossos olhos é impossível. Se crermos, nós veremos o agir de Deus. Se crermos, Deus responderá ao nosso clamor e fará coisas extraordinárias na nossa vida. Portanto, nós devemos atender ao apelo de Jesus,
que diz, se vocês tiverem fé, tenha fé, creia em Deus, coloque-se diante dele com as suas orações naquela atitude de expectativa por aquilo que ele fará. Espere nele e ele responderá a tua oração, abençoará a tua vida e fará com que o impossível seja uma realidade na tua caminhada. Confie em Deus, espere em Deus, dependa de Deus e você será sempre mais do que vencedor. Deus te abençoe.